Editorial. Simpro repudia o genocídio do povo palestino. O Simpro-DF tem acompanhado com preocupação o desenrolar da guerra que o Estado de Israel deflagrou contra o povo palestino. Na manhã desta quinta-feira, 26, forças militares israelenses iniciaram a invasão por terra à faixa de Gaza e a agência de notícias Reuters informou que se trata de uma operação relativamente grande, o que significa mais assassinatos. Uma entrevista da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação com o professor Franz, membro do Departamento Internacional do Conselho Principal do Sindicato dos Professores e Cientistas da Alemanha, o maior sindicato do país, informa que os sindicatos alemães têm ajudado na abordagem da guerra de Israel contra a Palestina nas escolas, a fim de evitar que o conflito cresça em sala de aula. Na entrevista, ele diz que a sociedade e os políticos alemães pedem aos sindicatos para oferecerem materiais especializados sobre o assunto, no intuito de garantir a conscientização contra o antissemitismo e o racismo, bem como sobre a complexidade histórica do conflito Israel-Palestina. Há sites de notícias não liberais que mostram todos os lados do conflito e há muita obra literária sobre a luta dos palestinos pelo direito de existir, as quais retratam, por meio da história e da poesia, o sofrimento e o apartheid desse povo. É importante ler escritores como Mohamed Daoust, que contam essa saga por meio da literatura. Daoust, por exemplo, traz, dentre outras obras, a Da Presença da Ausência e a Memória para o Esquecimento. Ghassan Kanafani, um dos grandes nomes da literatura e uma das principais vozes da Frente Popular de Libertação da Palestina, escreveu Homens ao Sol, uma obra literária essencial para entender e conhecer essa história. Kanafani foi assassinado em 1972 pelo Mossad, que colocou uma bomba em seu carro e na explosão morreu também sua sobrinha, de 17 anos. O ativista também escreveu O Pequeno Lampião e A Revolta de 1936-1939 na Palestina. No Brasil, apesar de termos um governo federal contrário a qualquer tipo de massacre, genocídio e opressão dos povos, o parlamento está repleto de deputados contrários à paz e à soberania dos povos. Na semana passada, por exemplo, os deputados federais Gustavo Gayer e Júlia Zanata entregaram à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil uma lista de intelectuais militantes, parlamentares e entidades que prestaram solidariedade à Palestina nos últimos dias. Indicaram parlamentares do PT, do PSB e do PSOL, além de intelectuais, acadêmicos, cientistas, professores e sindicatos ao governo estrangeiro. Essa ação é uma das atitudes antissemitas que ilustram bem o fato de que, para além do genocídio do povo palestino, a ação de Israel não é apenas uma guerra entre países, mas entre civilizações. Nesse sentido, os Estados Unidos da América entram em cena conduzindo uma cruzada contra qualquer país que defenda sua própria independência e interesse. É aí que incluímos nesta análise sobre este grande genocídio em curso do povo palestino a guerra da Ucrânia e a agressão contra a Rússia, como parte dessa cruzada estadunidense contra os países que querem sua própria independência.
Numa recente análise da situação mundial feita pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ele afirma que o massacre a Gaza e a guerra da OTAN contra a Rússia são guerras ocidentais, contra qualquer um dos participantes da comunidade internacional que demonstre independência e defenda os seus interesses internacionalmente. Lavrov reassumiu a situação numa frase: "Estamos testemunhando o nascimento de uma ordem mundial, um sistema multipolar mais justa, baseada na diversidade cultural e civilizacional do mundo moderno, no direito natural dos povos de determinar seus próprios caminhos e modelos de desenvolvimento, por meio da realização do princípio mais importante das Nações Unidas, a consagração de sua Carta, a igualdade soberana dos Estados." O fato é que populações do mundo inteiro entenderam o problema e reagem contra o genocídio com grandes manifestações de rua e em favor do povo palestino. Inclusive nos Estados Unidos, onde protestos têm sido reprimidos. No entanto, apesar das repressões aos protestos e dos discursos midiáticos liberais da imprensa tradicional, demonizando os palestinos, políticos norte-americanos também têm reagido a esse massacre. Na manhã desta quinta, 26, Cenk Uygur, um comentarista político e pré-candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, classificou as ações de Israel como terrorismo, numa entrevista ao apresentador britânico Piers Morgan, e pediu a todos que acordem. O Simpro alerta a categoria sobre a necessidade de se acordar e manifesta sua solidariedade ao povo palestino, defendendo desde sempre o direito tanto do povo israelense como do povo palestino a seus respectivos territórios e o direito de cada um a ter sua nação soberana.